agora nós temos esse momento especial demais aqui com o nosso terapeuta Newton Matos no Espaço Casal. Tudo bem? Tudo bem. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Casados. As pessoas estão casadas bem no comecinho e como que faz aí nesse momento? Bom, Márcia, nós já estamos trabalhando já com o pessoal, já tem vários programas, nós começamos lá justamente no namoro. Namoro. Né? Então, o namoro, se a gente perceber bem, é uma fase de gestação do nosso. Porque no namoro ainda há somente aqueles encontros, né, que as pessoas têm no seu dia a dia, que tem aquele foco de ficar juntos, conversar. Mas o nós ainda não nasceu, ali só está o eu. Então, o eu quero isso, né? E às vezes o namorado, né, principalmente o namorado, para agradar a namorada, naquele momento cede todos os desejos, faz né? Tudo, né? Toda aquela fase de conquista, isso. O que eles ainda não sabem é que eles estão gestando nós, né? Gestando nós. E quando a gente chega, por exemplo, no noivado, por exemplo, já começa a se preparar, né, a morte do eu, né, a morte do eu, para a chegada do nós. Sim. Porque é justamente agora que eles vão começar a perceber o seguinte, ficou sério, como eu disse no outro programa atrás, não na semana passada, no nosso outro programa, né? Então, eles começam já a preparar a chegada desse nós. E aí vai morrer o eu, não é isso? Por isso que quando, por exemplo, chega o casamento, você vai perceber que existe a chegada do nós. É a morte do eu e a chegada do nós. Por quê? Porque justamente aí o objetivo agora não é somente construir um espaço onde eles se sintam bem, né? Eles vão começar a construir um sistema que vai justamente o quê? Se fortalecer para que possa esse sistema caminhar no desenvolvimento dele, enfrentando todas as dificuldades. Por isso que quando se fala sobre o sistema familiar, nós temos que pensar que o sistema familiar é um organismo que ele vai se maturando. Ele vai se maturando à medida que esse casal for sofrendo as mudanças no seu decorrer de tempo. Por isso que quando você começa no namoro e você chega para o noivado, agora chega no casamento, o que é importante a gente entender é que nesse momento o nós tem que nascer. Por isso que quando você termina de fazer uma celebração de casal, no casamento, ali naquele exato momento, você fala o que para o pessoal? Eu vos declaro marido e esposa. Tem um pessoal que diz marido e mulher, não é bem marido e mulher, né? Marido e esposa, né? Que eu gosto da palavra. Marido e esposa, isso. Morreu o eu. O eu. Morreu, acabou, o eu morreu. Marido e esposa, quer dizer, começamos como namorado, passamos como noivo, agora vamos promovido. Marido e esposa, né? Então, marido e esposa, Márcia, são funções. Função de marido e função de esposa. Agora, dentro dessa função, existem os papéis que cada um deles vão desenvolver, certo? Então, você vai perceber que esses papéis que são desenvolvidos dentro desse sistema familiar agora vai ser de acordo com o quê? Com a sua facilidade em lidar com o meio. Por exemplo, nós temos homens que eles têm uma boa facilidade em ganhar dinheiro. Tem homens que tem. Pois é, só que ele não sabe administrar. E aí, aonde entra a esposa? Sim, né? A esposa administra. Conheço vários homens que terminam de fazer, recebe o seu pagamento, entrega o dinheiro na mão da sua esposa e ela vai pagando as contas e eles vão se administrando, não é isso? Já tem coisa diferente. Tem, por exemplo, mulheres que não se soltar um cartão na mão dela, já complica, né? Precisa do marido mais que administra. Então, veja bem, no momento que o nós surge, veja bem, a partir daí não é mais eu quero ou eu desejo, mas o que nós desejamos, o que nós queremos. Porque agora o foco é criar um sistema, um organismo vivo para que possa suprir a necessidade desse casal, porque esse casal agora também vai se preparar para a chegada de quem? Para a chegada dos filhos. Tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação. Por isso que morre o eu. Morre o eu. Entra o nós. Sim. Então, qual que é a ferramenta principal aí? Veja, se no namoro eles conseguiram desenvolver o caminho do diálogo, no noivado, como eu expliquei já no programa anterior, eles enfrentaram aquelas dificuldades conversando, principalmente agora, certo? Nesse exato momento agora, o casal, eles devem fazer o quê? Eles devem sempre estar juntos. Eu fico muitas vezes preocupado, eu não tenho nada contra, bem claro. Tem vários sistemas familiares que o pessoal trabalha como se fosse sócios.
Ó, eu pago isso, 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 e você paga isso, isso, isso. É muito estranho isso aí, não é? É bem difícil, né? Não é uma divisão, é uma união. União, porque veja bem, o que eles não entendem nesse ponto é que depois que casou, o dinheiro não é mais nenhum e de outro, é nosso, né? E se der problema, por exemplo, no CPF de um, dá problema no CPF do outro, dos dois. É tão real o negócio que até o CPF, né, interligado. Você entendeu? Então não tem como você fazer nada agora dentro do relacionamento conjugal sem o outro saber. Entende? Quer dizer, por exemplo, eu vou lá comprar um carro. Não, você fazia isso antes, porque você era solteiro, era o seu CPF. Não. Agora você está ligado com a sua esposa, ligado com o seu esposo. Tem que haver uma comunicação, junção, né? Tem pessoas, mas eu não quero ser controlado. Não é questão de controlar. Tem muita gente que acha que quando acontece isso aí, é controlado e fica até revoltado, Sim, né? Mas não é um controle, é uma organização para manter o sistema andando. Porque entende? andarão dois juntos se não tiverem comum acordo. Isso, Então, para dar certo, tem que ser assim. Sim, por isso que os dois fazem parte desse sistema. E isso é importante saber. Porque se os dois concordarem, tudo dá certo. Certo? Então, quando mas eu quero comprar, eu quero fazer uma viagem para São Paulo, tá? Mas isso é importante nesse exato momento para manter nosso relacionamento? É necessário? É necessário isso, né? Tem um caso interessante nessa parte de marido e esposa que me chama muita atenção. Veja, até mesmo a frequência na casa dos pais tem que ser discutida isso. Modificar tudo, porque é o seguinte, veja bem, nesse primeiro momento é o fortalecimento do relacionamento. Então, quer dizer, quanto mais tempo esse casal consegue ficar sozinho na sua casa, nesse relacionamento, eles conseguem firmar com mais tranquilidade, sem influência externa, o que eles querem. Sim. Eles têm que ter tempo, porque pensa o seguinte, no dia de hoje, né? Tem, por exemplo, casados, voltou a trabalhar. Bom, a moça, a mulher, a esposa, sai de casa às 7h pouca da manhã e vai fazer o trabalho. Ou trabalha em casa, que trabalha do mesmo modo, né? Mesma coisa. O marido sai também, tá? Qual o tempo que esse casal tem para conversar? É mínimo, não é? No horário de almoço, se der certo, né? Ou à noite. Sim. Então, o que acontece? Quando chega no final de semana, esse casal vai ter que se unir, né, para tomar conta da sua casa e, nesse mesmo tempo, sentar para conversar sobre os seus futuros. Isso. O que nós vamos pagar segunda-feira, o que nós vamos pagar, o que nós queremos fazer, qual é a nossa dívida, como é que nós vamos fazer isso, aquilo outro. Olha, precisamos comprar uma casa, precisamos isso, né? Projetos junto, porque é tudo junto. O que me assusta muitas vezes é que nessa fase o marido fala assim, não, o ano que vem eu vou comprar um sítio, exemplo. Mas como assim um sítio? A mulher fala, mas eu não estava pensando num sítio, eu estava pensando num apartamento lá no centro. Mas pera um pouquinho, o marido agora quer um sítio e a mulher quer um apartamento. Né? Não bate as informações. Não bate as informações. Por isso que, nesse momento, quando você quer realizar um desejo, né, junto com o seu cônjuge, aquela colocação, né, de dizer, olha, eu estava pensando, tem um pensamento de no ano que vem, talvez, começar a preparar para a gente comprar um sítio. Ok, quer dizer, o outro, em vez de criticar, você, né, tem gente que pensa assim, mas você parece que é doido, vai comprar sítio para quê? Não, ouça o outro. Tem que escutar, são opiniões diferentes, mas que tem que ser partilhada, né? Então, a mesma coisa da mulher fala assim, o ano que vem eu quero fazer uma plástica, quero fazer isso, que no outro o marido já fala, pô, mas com que dinheiro? Né? Porque tem dinheiro, né? Então, essa simpatia toda aí, né? Essa coisa assim, bonita de chegar, né? A mulher vira a cara, aquele negócio que rompeu-se o diálogo. Isso. Então, quando o outro estiver verbalizando um desejo do coração, nesse período do nós, a primeira coisa que tem que aprender é ouvir. Escuta. Sem criticar. Escuta e daí respira e analisa. Sim, isso. Esse que é o segredo. Não magoar. Não magoar, porque aí o que é o diálogo, Márcio? O diálogo é isso. Eu estou dialogando, a pessoa está colocando um desejo do coração dela. Não é que seja uma verdade ou o que a pessoa quer, mas é um desejo. Então o outro senta e escuta, porque foi isso que eles fizeram no namoro. Diálogo, não é? Sim, foi isso que eles fizeram. E se eles usaram o namoro, fizeram no noivado, chegou no casamento mais ainda. Porque a pessoa agora está verbalizando o que ela quer. Independente que talvez que para um seja, mas coisa, não tem nem noção pedir um negócio desse. É isso, a pessoa fala. Não é questão, é um desejo. É um desejo. E a gente tem que abrir esse espaço, não é? Para haver uma boa convivência. Porque se começa assim, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, há um rompimento. De emoções, de conversa, não é? Sim. E aí entra uma coisa interessante, Márcia. Dentro do relacionamento conjugal, geralmente, pelo menos o que a gente olha por aí,
existe dois tipos de pessoa. Existe o racional e existe o emocional. Sim, existe. Gente... E isso se atrai, né? Isso se atrai. Sempre tem essa diferença. Sim, se atrai. Você vai entender por quê. Todos nós somos emocionais e racionais. Só que um lado da nossa personalidade, às vezes, desenvolve mais o emocional e menos o racional. É mais... E outro, por exemplo, vai desenvolver mais o lado racional do que o lado emocional. Menos emocional. Isso. Por isso você vai perceber que quando você trabalha com um casal, você tem que entender quem que é o racional e quem que é o emocional. Tem que se identificar, não é? Porque a hora que você consegue entender quem que é o emocional, fica fácil para você começar a trabalhar o quê? Que você tem que entender que o racional vai achar que tudo aquilo que o emocional fala é o quê? É loucura. Loucura, bobeira, isso é coisa de criança, aquele negócio todo. Aí o emocional... Não precisa, Não precisa. Aí o emocional começa, você não me entende, aquele negócio todo, né? É verdade. Isso acontece. Aí o racional com toda aquela racionalidade, falando, ei, mas você parece criança, aquele corte, né, que ele dá. Você entende? Então, veja bem, isso que é legal ver, porque, veja bem, se o emocional precisa um pouco do racional, ele vai ter que aprender a ouvir. Precisa escutar, não é? Porque nesse período agora, Márcia, veja bem, a parte afetiva já foi formada no namoro. Né? O que acontece? O nós gerou. Nesse exato momento agora, o relacionamento conjugal agora é um espaço de crescimento pessoal mesmo. É quando, por exemplo, eu já não tenho mais a influência dos meus pais, de ninguém, mas agora eu vou conviver debaixo do mesmo teto junto com a pessoa que eu disse que amo. E isso aí é super saudável, não é? Sim. A fazer isso aí, porque eu penso assim, né? Cada casal vem com uma cultura da sua casa e eles vão pegar o que é de melhor nessa cultura e montar a sua família, se estruturar. Esse é o caminho a fazer. Só que o que você vai perceber? Nesse porte, você vai perceber que um completa o outro. Isso. Mas quando o emocional, em vez de falar, ele ouve, ele vai aprender como o racional pensa. Porque antes, vamos pensar no namoro, é só festa, né? Vamos sair, vamos jantar fora, aquele negócio todo, né? Enfrentar sofrimento individualizado. Isso. Às vezes conversava com uma coisinha, mas bem pouco. No noivado, a preocupação é construir a chegada do nosso. A festa, tal, as coisas da casa. Agora, quando estando no casamento agora, todo o tempo necessário para a formação do outro. Fortalecer. Sim, o segredo é uma só carne. Entende? Então, quando o emocional escuta o racional, e quando o racional escuta o emocional, o que vai acontecer? Automaticamente, vamos supor, aquela parte do racional, tá? Que é o emocional dele, vai começar o que? Desenvolver, certo? Aquela parte do racional, do emocional, que está para desenvolver, vai desenvolver. Aí vai surgir aquilo que o próprio Jung vai dizer pra gente, nesse caso, vai haver um equilíbrio nesse ponto. E tem que haver, né? Sim, porque aí você percebeu onde está o equilíbrio agora? O equilíbrio já não está no outro, o equilíbrio está em mim. Sim. Eu consegui me equilibrar com o outro, né? Eu consegui me chegar nesse ponto com o outro. Se eu conseguir chegar nesse ponto, eu vou começar a conversar. Aí vai ficar um negócio equilibrado e o casamento começa de uma forma saudável. Sim, porque aí o que vai acontecer? Eu vou começar a viver essa vida de marido e de esposa, né? De um modo que se adaptando ao meu cônjuge, entendendo esse cônjuge, entendeu? Eu vou começar a conhecer lados do meu cônjuge que eu não conhecia. E nesse momento eu tenho que entender que eu tenho que lidar com o meu cônjuge de um modo totalmente o quê? De observação, de saber falar e também de saber ouvir. E essa descoberta é maravilhosa, né? Sim. Casais se descobrindo, isso é muito interessante. Sim. E o interessante nisso tudo, Márcia, você vai perceber assim, o que mais machuca realmente dentro do relacionamento conjugal é quando o imaginário se choca com o real. O que acontece assim, vamos supor, se um dos cônjuges, quando foi casar, tinha uma ideia do que ele queria no casamento, essa ideia ele construiu sozinho, não com o outro. E agora existe essa necessidade dos dois conversarem e construir essa ideia. Isso. Suponhamos, na casa tem muitos homens, né, que a mãe é acostumada a fazer o prato de comida e dar na mão do filho. Tem umas casas desse jeito, né? Tem aqueles homens grandes, né? Isso. O que acontece? Bom, mas só quando ele casa, o que acontece? A esposa não tinha esse costume na casa dela. Verdade. Certo? Então, veja bem, mas veja bem, aí que entra o negócio, ele tem um desejo, então o que ele faz? Ele senta e espera. Ele quer que a esposa adivinhe, ou ela tem uma revelação de que ele tem que fazer isso. Difícil, né?
Aí a esposa, acostumada com a cultura dela, fala assim, amor, a comida está em cima do fogão, você pode pegar e colocar aqui na mesa para mim, por favor? Ele fala, não, mas eu nunca fiz isso na minha casa. Mas agora é outra casa. Minha casa, quer dizer, não, falou bem, na sua ex-casa agora. A sua casa é agora aqui, entende? E veja, no namoro se preocuparam em conversar isso? Não, no jamais. noivado? Jamais. Não, né? Pois então é. Agora é outra realidade. Você sabe o que o homem faz muitas vezes? O quê? Fica de cara feia, fica bravo. Porque não entende, gente, não é? Isso. Que é necessário essa Sim. readaptação e construir Sim. essa nova casa, Sim. essa nova família. Sim. E a mulher também do outro modo. Né? Vamos pensar o seguinte, na casa antes que ela morava, a mãe ou fazia tudo, o pai fazia tudo, né? Fazia tudo para ela. Então ela espera também que o marido lembre ou mesmo adivinhe o que ela quer. E é impossível isso. Impossível. Impossível. Por isso que uma das coisas, veja bem, Márcia, se um casal quer viver até que a morte os separe, tem uma coisa fundamental, o imaginário tem que morrer. Tem que morrer, tem que verbalizar. Verbalizar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o real não vai bater com o imaginário. Uhum. Agora, eu posso, junto com o meu cônjuge, pegar o lado imaginário, e junto com ele, junto com o meu cônjuge, construir um real que é bom para mim e bom para ele. Uhum. Não custa nada o marido chegar e falar assim, olha, meu amor, na casa dos meus pais, lá era assim, como é que nós vamos fazer aqui agora? Tem que entrar num consenso. Sim, dois, sim. Né, E aí o que acontece? Ela pode falar, olha, lá na casa dos meus pais era desse jeito. Então eles dois podem chegar, então é o seguinte, vamos unir os dois lados? A partir de hoje nós colocamos a mesa assim, na nossa casa vai ser assim. Fechou. Acertar. Então esses detalhes fazem a diferença para um novo casal, uma nova família que está se formando. Totalmente. Né?